Olha, tem uma pessoa que está insistindo muito em ligar para mim. Eu não atendo o telefone. Quem quiser falar comigo, fala pelo e-mail, fala pelo Facebook, no Messenger, ou entra no LinkedIn, faz seu perfil e usa o e-mail, o inbox do LinkedIn, tá? Bom, vamos para a sexta parte. Antes, o âmnio era o véu que o escondia do mundo e que escondia o mundo dele. O âmnio, tem criança que nasce, a gente fala que nasce empiricada. Ele nasce com o âmnio. Ele considerava o âmnio uma coisa que o protegia. Depois é que vem as associações de crepúsculo, de trevas, de outras coisas, porque ele não era tão sortudo assim, que acabou tendo a gonorreia, né? A queixa que ele fez era, na realidade, uma fantasia plena de desejos realizada. Mostrava-o outra vez de volta no útero e era, na verdade, uma fantasia plena de desejos de fugir do mundo. Pode traduzir-se assim: a vida torna-se tão infeliz, tenho que voltar para dentro do útero. Qual, porém, pode ter sido o significado do fato de que esse véu, esse âmnio, que agora era simbólico, mas que já fora real, foi rasgado no momento em que aliviou os intestinos após um enema, e que, nessas condições, a enfermidade a abandonou? O conteúdo possibilita-nos responder. Se esse véu de nascença foi rompido, então ele viu o mundo e renasceu. O excremento era a criança, como que nascida uma vez para uma vida mais feliz. Temos aqui, portanto, a fantasia do renascimento, para a qual Jung chamou recentemente a atenção e a qual atribuiu uma posição dominante na vida imaginativa dos neuróticos. Vocês se lembram que este caso ocorreu ainda na vigência do Jung. Continua Freud. Tudo isso estaria muito bem se fosse a história completa, mas determinados detalhes da situação, bem como a consideração devida pela relação entre ela e a história da vida deste paciente em particular, compelem-nos a levar adiante a interpretação. A condição necessária do seu nascimento era a de que um homem lhe administrasse um enema. Só mais tarde foi levado pela necessidade a substituir ele próprio esse homem. Isso só pode ter significado que ele se havia identificado com a mãe, que o homem estava agindo como o pai e que o enema estava repetindo o ato da cópula, como fruto da qual o bebê excremento, que era uma vez mais ele próprio, nasceria. A fantasia do renascimento era, portanto, estreitamente ligada à condição necessária de obter de um homem satisfação sexual. De tal modo que a tradução agora é a que se segue, apenas na condição de tomar o lugar da mulher, substituindo ele próprio sua mãe e, assim, deixar-se satisfazer sexualmente pelo pai e dar-lhe um filho. Só nessas condições a doença o deixaria. Aqui, portanto, a fantasia do renascimento era simplesmente uma versão mutilada e censurada da fantasia homossexual plena de desejos. Se observamos a questão mais de perto, não podemos deixar de assinalar que, nas condições que estabelecera
Para sua recuperação, o paciente estava simplesmente repetindo a situação à época da cena primária. Naquele momento, quisera substituir a mãe. E como há muito presumimos, foi ele próprio que, na cena em questão, produziu o bebê excremento. Permanecia ainda fixado, como que por um feitiço, a cena que teve um efeito tão decisivo na vida sexual e cujo retorno, na noite do sonho, trouxe o início da sua doença. O rompimento do véu era análogo à abertura dos seus olhos e à abertura da janela. A cena primária transformara-se na condição necessária para a sua recuperação. É fácil fazer uma afirmação unificada daquilo que era a expressão, por um lado, pela queixa que fez e, por outro lado, pela condição única e excepcional sob a qual a queixa não mais se confirmava, e assim tornar claro todo o significado que subjazia aos dois fatores. Desejava poder estar de volta ao útero, não simplesmente para que então pudesse renascer, mas também com a finalidade de ali poder copular com o pai, obter dele satisfação sexual e dar-lhe uma criança. O desejo de nascer do pai, como ele acreditara no início que fosse o caso, o desejo de ser sexualmente satisfeito pelo pai, o desejo de presenteá-lo com uma criança, e tudo isso ao preço de sua própria masculinidade, expresso na linguagem do erotismo anal. Esses desejos completam o círculo da sua fixação no pai. Neles, o homossexualismo encontrou a sua mais nova e íntima expressão. Nota: uma possível explicação subsidiária, qual seja a de que o véu representava o ímen, que é rompido no momento da relação com um homem, não se harmoniza inteiramente com a condição necessária para a sua recuperação. Além do mais, não tem pertinência em relação à vida do paciente, para quem a virgindade não tinha qualquer significado. Este exemplo, creio, é esclarecedor do significado e da origem da fantasia de estar no útero, bem como da do renascimento. A primeira, a fantasia do útero, origina-se com frequência, como no presente caso, de uma ligação com o pai. Há um desejo de estar dentro do útero da mãe para substituí-la durante as relações sexuais, para tomar o lugar dela em relação ao pai. A fantasia do renascimento, por outro lado, é quase sempre, com toda a probabilidade, um substituto abrandado, um eufemismo, poder-se-ia dizer, para a fantasia de relação incestuosa com a mãe, para utilizar uma expressão de Silberer, que é uma expressão analógica. Este termo de Silberer é explicado e discutido num acréscimo feito em 1919 à Interpretação dos Sonhos de 1900. Está na Standard, no volume 5. Analógica dessa fantasia. Há um desejo de voltar a uma situação na qual a pessoa estava nos genitais da sua mãe. Em relação a isso, o homem identifica-se com o próprio pênis e usa-o para representar-se. Dessa forma, as duas fantasias revelam-se como contrapartida uma da outra, dão expressão conforme a atitude do sujeito, seja feminina ou masculina, ao desejo de relacionamento sexual com o pai ou com a mãe. Não podemos afastar a possibilidade de que, na queixa feita pelo nosso paciente e na condição necessária estabelecida para a sua recuperação, as duas fantasias, ou seja, os dois desejos incestuosos, estavam unidas. Nota: ver a exposição do complexo de Édipo completo no capítulo 3 de O Eu e o Isso, de 1923. Farei uma tentativa final de reinterpretar as últimas descobertas dessa análise de acordo com o esquema dos meus oponentes.
O paciente lamentava sua fuga do mundo numa típica fantasia de estar no útero e via sua recuperação como um renascimento tipicamente concebido. De acordo com o lado predominante de sua disposição, expressava este último em sintomas anais. Em seguida, forjava sobre o modelo da sua fantasia anal de renascimento uma cena da infância que repetia os seus desejos numa forma simbólica arcaica de expressão. Seus sintomas eram então amarrados como se houvessem sido originados por uma cena primária dessa natureza. Era forçado a embarcar nesse longo percurso regressivo ou porque se tivesse levantado contra alguma incumbência na vida, a qual era preguiçoso demais para cumprir, ou porque tivesse todos os motivos para estar cônscio de sua própria inferioridade e pensasse que podia melhor proteger-se contra o fato de ser desprezado, elaborando dispositivos como esses. O paciente que tem uma noção da sua inferioridade é muito complicado de tratar. Sobretudo esses muito ricos. Tudo isso seria ótimo se ao menos o coitado não tivesse tido um sonho quando não tinha mais de 4 anos de idade, sonho que assinalou o princípio da sua neurose, que foi instigado pela história que o avô lhe contou do alfaiate do lobo, cuja interpretação necessita da hipótese dessa cena primária. Todo o alívio que as teorias de Jung e Adler procuram proporcionar fracassam diante de fatos desprezíveis, mas indiscutíveis como estes. Como as coisas se apresentam, parece-me mais provável que a fantasia do renascimento seja um derivativo da cena primária, do que, ao contrário, a cena primária seja o reflexo da fantasia do renascimento. E podemos talvez supor também que o paciente, apenas 4 anos após o seu nascimento, seria possivelmente jovem demais para já estar desejando nascer outra vez. Mas não, devo retirar esse último argumento, pois minhas próprias observações demonstram que temos subestimado os poderes das crianças e que não existe conhecimento que não se lhes possa acreditar. Agora vem uma nota grande que eu vou ler, porque assim a gente encerra. Admito que esta é a questão mais delicada em todo o domínio da psicanálise. Não exijo que as contribuições de Adler ou Jung me induzam a considerar o assunto com olhos críticos e a ter em mente a possibilidade de que aquilo que a análise expõe como sendo experiências esquecidas na infância e de uma improvavelmente primitiva infância, pode, pelo contrário, basear-se em fantasias criadas em ocasiões que ocorreram na vida adulta. De acordo com essa concepção, onde quer que pareçam ser vistos em análise vestígios dos efeitos posteriores de uma impressão infantil do tipo em questão, devíamos antes presumir estarmos diante da manifestação de algum fator constitucional ou de alguma disposição que tenha sido filogeneticamente mantida. Ao contrário, nenhuma outra dúvida perturbou-me mais. Nenhuma outra incerteza foi mais decisiva no sentido de retardar a publicação de minhas conclusões. Foi o primeiro mérito ao qual nenhum dos meus oponentes se referiu, a reconhecer tanto o papel desempenhado pelas fantasias na formação de sintomas, como o fantasiar retrospectivo de impressões posteriores no sentido da infância e a sexualização dessas impressões após o evento. Ver a Interpretação dos Sonhos, de 1900, primeira edição, página 49, e Notes upon a Case of Obsessional Neurosis, de 1909, que essa está na Standard Edition, volume 10, e seguintes, nota de rodapé.
na página 206 e seguintes. Apesar disso, agarrei-me ao ponto de vista mais difícil e mais improvável, foi como resultado de argumentos tais como os que se impuseram ao investigador no caso descrito nestas páginas ou em qualquer outra neurose infantil, argumentos que uma vez mais coloco ante os meus leitores para que decidam. A referência à página 49 da primeira edição de Die Traumdeutung, que é dada em todas as edições deste artigo, corresponderia à edição standard brasileira do volume 4, página 74 e 75. Contudo, não ocorre ali nenhuma passagem relevante, evidentemente houve um equívoco no número da página. Parece provável que Freud quisesse citar um trecho que ocorre na edição standard do volume 4, na página 308, que corresponde à página 198 da primeira edição, que ele, Freud, editou, não era Standard Edition. Ali usa ele o termo fantasia retrospectiva. Não vou ler não. É uma palavra enorme em alemão. Como na presente nota de rodapé. Num dos primeiros artigos de Freud sobre Screen Memories, de 1899, ele trata de fenômenos relacionados a essas fantasias retrospectivas. Veja na Standard Edition, volume 3, página 303 e seguintes. A gente acaba aqui e agora encerra, vai para as recapitulações e problemas do caso e aí acaba a história do caso, né? E aí é final, tá bom?